Vamos ver agora então integrais de linha de campos vetoriais. Ou seja, a nossa função agora não vai ser mais uma função escalar, e sim uma função vetorial. Então, seja f uma força, na verdade um campo de força, né? Um campo de força e C uma curva lisa, dada por uma representação paramétrica R de t com coordenadas x, y e z. Bom, a gente vai querer calcular, a pergunta é, né? Qual seria o trabalho para levar uma partícula sobre o campo de força F ao longo da curva C? Digamos que a curva C tenha esse formato aqui e a minha força F ao longo da, sei lá, tenha essa direção aqui. Então, estou levando uma partícula sobre essa curva C, influenciada por um campo de força F. Nessa direção aqui, integrais de linha de campos vetoriais dependem da orientação do caminho. Ou seja, dependendo da direção, o trabalho pode ser positivo ou negativo. O que a gente vai fazer aqui seria o seguinte. Imagine que eu pegue um pedacinho da curva, divida ela, né, em vários pedacinhos. Cada pedacinho de arco desse daqui tem o tamanho ΔS. Bom, então qual seria o trabalho para levar a partícula de um pedacinho desse tamanho aqui? A gente vai calcular o trabalho para esse pedacinho aqui e aí depois é só expandir, somar todos os pedacinhos de comprimento de arco ΔS, eu tenho o trabalho total. Bom, vou chamar de trabalho WI. A gente indica o trabalho por W. WI é só um pedacinho da curva. A gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento. Vou botar um vetor D aqui. Trabalho é força vezes deslocamento. Bom, a força F a gente conhece. Mas quem é o meu deslocamento? Bom, a partícula vai sair desse ponto e vir para esse. Então, o deslocamento seria ds, ΔS. Porém, trabalho é um escalar. E se eu fizer o produto de um vetor com um escalar, o resultado dá um vetor. O que eu tenho que fazer, na verdade? Dar uma direção e sentido para essa força, não para a força, na verdade, para o trabalho, para esse deslocamento aqui. Ó. Tem que dar uma direção e sentido para esse deslocamento. Quem é que dá essa direção e sentido? Ora, o campo de força está empurrando a partícula ao longo do caminho. Então, a direção, em todo momento que a partícula está tomando, é a direção da curva. Mas quem dá a direção da curva, deixa eu botar em verde aqui, a direção da curva é dada pelo vetor R', a princípio. Porém, R' não é unitário, então ele influenciaria aqui no deslocamento, né? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de usar o R', eu vou usar um vetor que tem a mesma direção e sentido que ele, porém unitário. Eu vou usar o vetor tangente t de t. E aí, com isso, ao colocar o vetor tangente t de t aqui, eu tenho
produto de um vetor por um vetor. Como ΔS é um escalar, ele pode sair desse produto aqui. Eu vou ficar que o trabalho só num pedacinho da curva vai ser a força vezes o vetor tangente aqui. Aí vocês vão reparar que eu tenho alguns problemas, né? Então, isso aqui são dois vetores e o meu ΔS, vou botar aqui em azul, é um escalar. Problemas aqui. A força F, em geral, ela vem escrita em função de x, y e z. Um campo de força, por exemplo, x menos y, z. Isso aqui seria um campo de força. E aí, eu teria um problema que seria o seguinte: esse cara está em função de x, y, z, esse cara está em função do tempo e esse cara está em função do comprimento de arco. O que a gente vai ter que fazer é passar tudo para o parâmetro tempo. E aí uso uma única variável e fica mais fácil de resolver. Então, como é que eu faria para calcular o trabalho ao longo da curva toda, né? Bom, o trabalho ao longo da curva toda, eu vou chamar de W, seria somar todos os pedacinhos e tomar as partições menores possíveis, né? Seria o limite de n tendendo a infinito, do somatório de i igual a 1 até n. Esse i igual a 1 até n é a quantidade de partições que eu vou fazer. Na verdade, esse t aqui dependeria da primeira partição, segunda, eu estou pegando um pedacinho só aqui. Então, no material vai ficar mais claro isso. Então, vezes a força, vezes t de t ΔS. Essa força aqui já está representada pelo parâmetro t. Só que isso aqui nada mais é do que uma integral, né? Isso é uma integral de 1 a até b, onde a minha curva começa num instante e termina em outro. Então, o tempo vai de a até b. O meu f, a gente vai representar assim, ó, ele vai ser reparametrizado pelo parâmetro t, vezes o vetor tangente t de t, vezes ds. Então, esse é o trabalho ao longo, realizado pela força F ao longo de uma curva C, para levar uma partícula de um ponto até outro na curva. Aqui a gente tem alguns problemas, né? Ainda. Essa é uma integral de linha em relação ao comprimento de arco ds. Ou seja, isso dá um certo trabalho de resolver. Mas a gente tem como contornar isso aí, lembrando o seguinte, né? Quem é ds? Se a gente lembrar das integrais de linha de campo escalar, ds é o módulo do r' de t dt que a gente usava lá para trocar. E quem é o vetor tangente? É r' de t dividido pelo módulo do r' de t. Então, ao substituir ali na equação do trabalho, o trabalho vai ser uma integral de linha de A até B, a força F reparametrizada em função do tempo, igual a gente fazia com a integral de linha de campo escalar, reparametrizar a função em função do tempo. O vetor tangente, eu vou botar aqui em azul, R' de t sobre o módulo do R' de t, vezes o ds, que é o módulo do R' de t dt. Bom, a gente pode simplificar aí o módulo do R' de t com o módulo do R' de t, e o trabalho nada mais é do que uma integral de a até b de f de r de t vezes, esse vezes na verdade não é vezes, né? É um produto escalar, então é f escalar com r' de t, que é um vetor, né? dt. Então é isso que a gente faz para calcular integrais de linha de campos vetoriais. Então é isso que a gente faz para calcular integrais de linha de campos vetoriais. Eu
preciso encontrar uma representação paramétrica para o caminho, assim como era a integral de linha de campo escalar. Ao fazer isso, eu preciso reparametrizar a função f em função do caminho e multiplicar pelo r' de t. Lembrem-se que antes a gente multiplicava pelo módulo do r' de t, que era a integral de linha de campo escalar, agora é a integral de linha de campo vetorial. Com isso, então, a gente pode definir a integral de linha de campo vetorial. Vou botar aqui como se fosse uma definição. Seja f de x, y, z um campo vetorial. Então, a integral de linha de f ao longo do caminho C, ou ao longo da curva C, é integral de linha de C. A gente escreve assim, ó, F, em geral é força vezes deslocamento, dr. Ou seja, a derivada do caminho, que é exatamente esse cara aqui, né? Isso aqui, ó, é a derivada do caminho. É o r' de t, no fim das contas. Então, essa é a notação que se usa para a integral de linha de campos vetoriais. Ela vem escrita assim. E aí, simplesmente, a gente faz o quê? Encontra uma representação paramétrica para o caminho. Então, o tempo vai de A até B. Reparametriza a função f em função do caminho, que a gente indica assim, ó, r de t. Isso é só uma notação para dizer que o f depende de t, ou seja, esse x que tem na função f agora vai depender de t, o y e o z. E o dr, que é o r' de t dt. Observem, não tem mais módulo. Cuidado com as integrais de linha de campos escalares, né? Que tinham um módulo do r' de t. Integral de linha de campo vetorial não tem um módulo aqui. Então, essa é a integral de linha de campo vetorial, essa é a notação. Agora a gente vai fazer uns exemplos